Este programa é livre para todos os públicos. Olá, irmãos. Então, estamos aqui mais uma vez para nós continuarmos a estudar o envolvimento da Igreja na famosa Revolução Francesa. Aliás, sempre que se fala de Revolução Francesa, se fala logo em liberdade, igualdade e fraternidade. Entretanto, o que nós não vemos é liberdade, sobretudo para a Igreja da França. O que nós não vemos é fraternidade. E o que nós não vemos é a igualdade. Nós estamos vendo uma igreja sendo perseguida. Principalmente agora, porque a Igreja da França se dividiu em dois grandes grupos. Um grupo dos que fizeram o juramento constitucional e o outro grupo dos que não fizeram o juramento. Aquele grupo do juramento é contra Roma e o grupo que não fez juramento é contra o governo da França, que nesse momento está nas mãos da Assembleia Legislativa. Os soldados, nos campos de guerra, aliás, a França estava com pretensões de conquistar, de sair da Europa fora e aumentar os seus territórios. Então, em toda parte, elas tinham guerras, mas as guerras vão mal. Os soldados não obedecem. E dizem, bom, a igreja também não obedece. Os padres também não obedecem, não fazem juramento. O culpado de tudo parece que são os padres que não fizeram juramento. Então, a Assembleia Legislativa vota uma lei. 20 cidadãos podem pedir o afastamento de um padre não jurado. Volto a repetir. 20 cidadãos fazem um abaixo-assinado, pedem o afastamento do padre que ainda não fez juramento. Ora, para que isso se tornasse lei, mais uma vez, Luís XVI deveria sancionar. E ele não quer sancionar. Como ele não sanciona, a 10 de agosto de 1792, o rei é preso e levado para Temple. Ele e a rainha. A 11 de agosto, 2 bispos e 50 padres vão para a cadeia. E a 26 de agosto de 1792, eclesiásticos não jurados precisam sair em 15 dias. Obriga-se, então, ao exílio todos os padres que não fizeram o juramento. Os doentes e os velhos ficam recolhidos em casas de retiro. E a 3 de setembro, portanto, poucos dias depois, ainda em 1792, nova jornada de juramento e, no fim, um massacre. Um massacre com 1.100 vítimas, 1.100 mortos, especialmente padres, bispos e pessoas de idade. Então, a perseguição revolucionária começa propriamente a 21 de setembro de 1792. Reúne-se, então, agora a Convenção. A Convenção é um pequeno grupo que assume em nome da Assembleia Legislativa e vai executar aquilo que a Assembleia Legislativa tinha determinado. A Convenção, ela então vai levar o rei à guilhotina e vai expulsar 30.000 sacerdotes da França. Olhemos por etapas. A condenação do rei e da rainha se deu através de um processo sumário. Poucos dias de processo
e a 21 de janeiro de 1793, o rei e a rainha foram levados à guilhotina, foram assassinados. E a partir dali, a convenção se converte em ditadura, onde os sacerdotes são vítimas ao lado dos nobres e da monarquia. Tudo agora funciona em 5 passos. Primeiro passo, o tribunal eclesiástico. Aliás, o tribunal revolucionário. Esse tribunal, ele vai julgar todos os inimigos da pátria. Principais inimigos da pátria, todos aqueles que estão ainda pendurados ao Papa de Roma. Portanto, os que não fazem juramento e ficam seguindo ainda as normas eclesiásticas. Segundo passo, declarados inimigos da pátria todos os sacerdotes não jurados. Terceiro passo, os não jurados são agora expulsos para as Guianas e são levados forçosamente aos porões dos navios. Mais de 30.000 saíram da França. Quantos chegaram às Guianas, não sabemos. De qualquer forma, eram para todos ir para as Guianas. Muitos foram desviados para os Estados Unidos e, graças a Deus, tornaram-se excelentes missionários. Mas 30.000 foram expulsos da França. A guilhotina trabalha dia e noite. Todo aquele que se recusasse a sair ou voltasse do exílio era sumariamente levado à guilhotina. E aí vamos ao quinto passo, o terror máximo. Chega ao ponto de, a 27 de julho de 1794, o próprio Robespierre vai à guilhotina. Isto é, aquele que estava manejando a guilhotina, aquele que estava levando todos os sacerdotes religiosos, religiosas, irmãs carmelitas, todos para a guilhotina, ele pessoalmente foi julgado também, sumariamente, e a 27 de julho de 1794, ele vai para a guilhotina. Então, criou-se um tal clima de hostilidade contra a igreja, que se dizia assim, abertamente, em toda parte, que é preciso enforcar o último sacerdote com a tripa do último rei. Isto é, havia um ódio contra a monarquia. E como os sacerdotes, como a igreja, era sempre muito ligada à monarquia, muito ligada ao rei e à rainha, então você tem a mesma raiva contra os padres. O último rei, aliás, o último sacerdote, deve ser enforcado com a tripa do último rei. Mas ainda uma frase de Marat, que fez sucesso em toda parte, dizia: os maiores inimigos da pátria são os sacerdotes jurados. Isto é, que fizeram o juramento. Mas fizeram o juramento só pro forma. Dentro, no interior, continuam vinculados a Roma, mas externamente fizeram o juramento. Então a França, que agora já está livre da monarquia, já tinha matado o seu rei, precisa livrar-se da igreja. Por isso, a 5 de outubro de 1793, eles apresentam um novo calendário. Eles querem que a França perca a noção do domingo, porque o domingo era sempre uma festa em toda a França. Todos os católicos se reuniam, celebravam as suas eucaristias. Então agora apresentam uma reforma litúrgica, uma reforma de calendário, onde o mês simplesmente é dividido em 3 semanas de 10 dias. 3 semanas de 10 dias e
no último destes dias, é o dia do culto. Mas o culto, então, à natureza. O culto a uma outra coisa, o culto ao ar livre, o culto às praças, o culto às árvores, o culto a Deus, a razão. E o responsável por esse culto é o ministro La Revellière. Esse La Revellière faz de tudo para que o povo esquecesse o seu domingo, para que o povo se voltasse agora para novos deuses. E o grande Deus era o Deus da natureza, o grande Deus era a ciência, o grande Deus era a sabedoria. Então inventam, inclusive, uma nova teofilantropia, isto é, uma filantropia em que o grande Deus é o próprio homem, é a substituição da religião, um culto a novos deuses, e especialmente a ecologia, a razão e a encenação de novos cultos. Isso dentro de uma semana em que já não tem mais o domingo. Entretanto, vocês sabem que na prática, todo o povo católico, lá nas suas casas, sabiam perfeitamente o calendário alternativo. Sabiam perfeitamente quando era domingo. Os padres celebravam normalmente naquele que era o domingo. Celebravam as festas, Páscoa. O povo, no íntimo, continuava católico. E quem notou esse assunto, quem experimentou isso de perto, era Napoleão. Pois esse Napoleão Bonaparte, que já fazia parte agora desta perseguição e, sobretudo, fazia parte dessa convenção ditatorial, mas ele despertou para a ideia de conquistar esse povo. E ele sabe que esse povo é católico. Ele sabe que esse povo, por dentro, ainda vive a sua religião, vive o seu domingo. Pois ele vai se tornando, aos poucos, o primeiro cônsul, ele vai, aos poucos, querer uma concordata com o Papa, e ele vai ser coroado. Isso nós vamos ver em nosso próximo encontro. Até lá, recebam todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.